Então, bom dia, galera. Bom dia a todos. Certo. Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nada melhor do que a gente ter hoje uma profissional da área para falar para a gente. Ela vai nos passar uma mensagem, uma visão sobre o que o nosso aparelho, sobre o que o nosso gás, o que o nosso maravilhoso gerador de ozônio consegue fazer pelas famílias que têm estes casos em casa. E, segundo eu estava falando com ela aqui, cada vez mais está aumentando, está virando mais comum, né? Então, a gente tem uma ferramenta que é fantástica para ajudar esse tipo de situação, essas pessoas, né? E hoje a gente vai aprender. Eu também não sei muita coisa sobre como que funciona, como que vai ser. Eu vejo relatos fantásticos, mas ainda não tenho um conhecimento específico sobre esse tipo de situação. Então, eu quero convidar, e com muita alegria aí, que ela se dispôs a participar com nós exatamente no dia correto, no dia 2 de abril, que é o dia da conscientização, a nos falar sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, né? Ela é a Ana Papola, ela é do Rio de Janeiro, ela é especialista em desenvolvimento infantil, ela é psicopedagoga e ela já trabalha há mais de 15 anos com famílias com transtorno do espectro autista. Então, prestem atenção, anotem, mandem isso aqui, essa live vai ficar gravada, tá? Quem não puder assistir agora, ao vivo aqui, sempre ao vivo é melhor, mas essa live vai ficar gravada para a gente poder passar essa mensagem para outras pessoas, tá? Então, aproveitem. Ana, seja muito bem-vinda. Tu está em casa e para a gente é uma honra poder te receber aqui e ouvir o teu aprendizado, viu? Pode abrir o teu microfone, Ana. Opa. Bom dia, vamos recomeçar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, né? Então, em primeiro lugar, Daniel, eu quero agradecer a família Ozox, né, por esse lindo trabalho que tem feito aí, de levar informação, de levar saúde, bem-estar para as pessoas, né, no Brasil todo, né? E eu estou muito feliz de fazer parte dessa família, né? Agradeço a doutora Lília, o Maciel, por me apresentarem, né, aos Ox e a oportunidade hoje, né, de estar falando, né, num dia que é muito especial para mim, né, que é eu trabalho com pessoas com autismo já há algum tempo, né? Meu filho, né? Eu tenho um filho de 22 anos, o Vinícius, né? Que é a minha grande escola, né? Por causa dele que eu venho estudando, venho buscando, venho me informando, né? E aprendendo cada dia. Então, hoje é mais uma oportunidade da gente aprender um pouquinho, né? Sobre o ozônio, trocar, né? Experiência e falar sobre os benefícios da ozonioterapia para pessoa com autismo, né? Eu vou só pedir desculpa para vocês que eu estou falando com o celular e está aberto aqui o meu computador, então às vezes eu vou ficar olhando para o lado, mas está tudo certo, né? A gente dá um jeito, né, Daniel? A gente conseguiu aqui, primeira vez entrando aqui para apresentar aí para vocês, né? E o Café com Ozônio, ele acontece toda semana, sempre com um tema diferente, e hoje a gente não poderia deixar a oportunidade, né, de falar sobre o autismo, né? Então, eu gosto muito dessa camisa, né? Deixa eu ver aqui. Ela está ao contrário aí, mas dá para ver autismo, conhecer e agir, né? Conhecimento, né, é tudo. Então, muitas vezes a gente não consegue agir de forma diferente, né? Contribuir com o desenvolvimento dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, porque a gente não tem conhecimento. Então, a proposta hoje é aproveitar esse dia para poder
falar, né? Divulgar, levar informação para as pessoas, para o máximo de pessoas possível, para que isso chegue, que vá mais longe aí. Então, isso aqui é uma estimativa da Organização Mundial de Saúde do número, né, de autistas pelo mundo, né? 70 milhões, e no Brasil, 2 milhões, né? Isso já justifica, né, o motivo da gente ter um dia especial para falar sobre, né? E na verdade é um mês inteiro, né? O mês de abril, ele já há algum tempo, né, é considerado um mês azul, né? Um mês de caminhada em luta dos direitos da pessoa com autismo, né? De conquistas muito grandes nesse movimento, né? A partir desse movimento. E aqui também vai mostrando como vem aumentando o número de casos, né? Hoje já se fala de 1 para 46, né, pessoas, e isso é fato, a gente percebe, né? É difícil uma família hoje que não conviva com uma pessoa com autismo próxima, né? Um sobrinho, um parente. Nas escolas, né? O número também de pessoas, de crianças com autismo é, é bem significativo, né? As escolas estão aprendendo a lidar com essa situação toda. Então, as famílias, né? Porque ninguém nasce sabendo, né? Lidar com as diferenças, com as questões, e a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que é o autismo, né? O autismo, na verdade, são características, né, que, que você percebe na pessoa, né, o comprometimento na fala, na comunicação, na interação social, tem transtornos sensoriais, né, tem distúrbios metabólicos associados, tem outras comorbidades, né, que são perceptíveis numa pessoa com autismo e que é, não dá para a gente identificar, né, a etiologia, né, da onde surgiu essa questão, né? Então, tem muito estudo, né, estudo que aponta, né, para características genéticas, né? Sim, alterações cromossômicas, mitocondriopatia, né? Dificuldades nas sinapses neurológicas, que são na conexão entre os neurônios, né? Dificuldade de metilação, o que que é isso? Dificuldade do organismo se autolimpar, né? Então, isso geneticamente, né? Visto, né? Estudado, e tem aqueles autismos que se fala de uma predominância ambiental, né? O que seria isso? Seria um quadro neuroinflamatório, né, que acaba tendo como sintoma, né, sintomas autísticos, né? Afetando o cérebro, afetando as áreas da comunicação, a área do sistema do ritmo sensório-motor, então vai alterando, né, algumas áreas, né, e por causa dessa intoxicação sistêmica, né? Então, tem duas linhas, né, que são bem características, né? Uma de predominância genética e outra de predominância ambiental. E por que que a gente está falando disso, né? Porque a gente pergunta assim, o autismo ele é tratável, né? É lógico que é tratável, né? Assim, a gente vê aí isso conquistado também por lei, né? A garantia do tratamento multidisciplinar, né? E os planos de saúde aí sendo obrigados né, a pagar esses tratamentos, né? Numa equipe multidisciplinar, que é terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, que, assim, psicomotricista, ecoterapia,
tudo que possa vir a contribuir, né, para o desenvolvimento dessa pessoa, hoje está garantido por lei, né, esse tratamento. E, além do médico, né, um médico especialista, nutricionista também é essencial, né, para o desenvolvimento, né, dessa pessoa. E aí tem umas palavrinhas-chaves, né? Neuroplasticidade, né? Hoje a gente sabe que o cérebro ele é plástico, né? Ele é modificável, ele aprende, isso em qualquer época da vida, tá? É claro que a gente tem os marcos do desenvolvimento, que são as janelas de oportunidade, né? Que quanto mais cedo a gente começa a trabalhar com estímulo adequado, né? Com todo um trabalho adequado para essa pessoa, os sintomas eles podem ser minimizados e, em algumas situações, até revertido, né, o quadro. Então, aí tem aí a modificabilidade cognitiva, que fala dessa aprendizagem, né? Cada um tem seu tempo de aprendizagem, cada um tem sua forma de aprender, cada um é um ser aprendente, né? Tem as entradas da informação, né? E a assimilação é, é única, é individualizada, né? É importante olhar para o eixo intestino-cérebro, muito estudo, muita pesquisa já orientando, falando da importância da dieta anti-inflamatória, sem glúten, sem caseína, né? O quanto que isso interfere no comportamento das crianças, das pessoas com autismo. E isso as mães vivenciam na prática, né? Quando muda a alimentação, quando faz essa adaptação, percebe o quanto que traz de benefícios e de qualidade de vida para essa pessoa, né? Aí tem o terreno biológico, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco, a barreira hematocefálica, que é justamente assim, tem muito estudo também que já mostra, né, que as pessoas com autismo, muitas delas têm uma dificuldade aí nessa barreira hematocefálica, e aí passa para o cérebro toxinas, né? Xenoestrógenos, tudo que era para ser eliminado do corpo, né? E por causa da dificuldade de metilação que algumas pessoas têm, não eliminam e ela acaba indo para o cérebro, né? E causando essa neuroinflamação, essa intoxicação sistêmica. E então, por isso, a importância desse cuidado, não só com os estímulos, né, adequados, né, como também olhar para essas questões ambientais, né? Aí eu vou falar sobre uma palavrinha, epigenética, que para algumas pessoas pode ser novidade, mas que é um estudo recente, mas não tão recente assim, que já sinaliza, né, que, assim, tem a predominância genética, tá? Mas para aquele gene se apresentar, né, requer questões, fatores ambientais que vão deflagrar, que vão ser o gatilho para que aquilo aconteça. Então, você pode ter o gene para determinada doença e pode não desenvolvê-la, né? O que vai determinar isso? O que vai determinar isso são as questões ambientais, né? Então, assim, sua qualidade de vida, né? Como é que você se alimenta, como é que o ar que você respira, a água que você bebe. Então, assim, você ter um cuidado, uma atenção para essas questões fazem diferença para esse contexto ambiental, para você
desenvolver uma doença ou não, né? Então, o autismo ele tem sido estudado, né, em relação a esses diversos fatores, inclusive as intoxicações ambientais. Muitos especialistas e estudos destacam que fatores como exposição a metais pesados, como mercúrio e chumbo, pesticidas, produtos químicos, poluentes e até mesmo alimentos processados podem desempenhar um papel no agravamento de sintomas ou desencadeamento de certas manifestações em pessoas com autismo. Então, as causas do autismo, elas são complexas, elas são multifatoriais, e elas envolvem várias questões, as questões genéticas, ambientais e epigenética, né? Então, a epigenética veio aí com uma importância para que a gente possa olhar cada vez mais para nossa qualidade de vida, né? Como que a gente vive e o que que a gente pode fazer até preventivamente para cuidar da nossa saúde, né? Aí eu vou falar sobre o terreno biológico, né? Vamos imaginar o que que aconteceu. Vamos imaginar que o nosso corpo é um aquário, tá? E esse peixinho aí são as nossas células, né? O que que vai acontecer se a gente pegar um peixinho saudável e colocar dentro de um aquário sujo? Ele vai acabar ficando doente, né? Se ele estava saudável, ele vai ficar doente, né? E o que que a gente pode fazer para cuidar desse peixinho, né? A gente dá um medicamento, vai resolver a situação se ele continuar vivendo nesse aquário sujo? Então, é um grande ponto de interrogação aí para a gente poder pensar e conduzir a nossa, a nossa busca, né, por um tratamento, por um cuidado, né, com a gente e com as pessoas com autismo, que normalmente têm esse aquário muito sensível, muito instável, e que qualquer coisa desorganiza ele e ele fica sujo. Então, é importante a gente estar sempre limpando, sempre, né, cuidando desse aquário, né? Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, tem o Aqua Rio, né? É um espaço, né, de aquários, né? E tem peixe de tudo quanto é tipo, e eles usam o ozônio para cuidar da água, né? Para manter a água limpa, né? É a ferramenta que eles utilizam para manter essa água limpa, né? E qual a importância da gente manter o nosso aquário limpo, né? A gente proporciona a esse peixinho que está numa água limpa, por exemplo, quando for usar um medicamento, esse medicamento funcionar, né? Porque ele vai estar saudável, assim, ele vai estar apto a responder a sua célula, né? Num ambiente favorável, no nosso terreno biológico favorável, ele vai responder, inclusive, mais fácil aos medicamentos, né? E também a possibilidade, né, de muitas vezes não utilizar, né, alguns tipos de medicamento que fazem a função que tem que fazer, mas também intoxicam também esse organismo, né? Ajudam também, contribuem aí para intoxicar ainda mais esse organismo, né? Então, fica aí, né, o questionamento, né? Você tem cuidado do seu aquário, né? O que que você tem feito
para cuidar do seu terreno biológico, né? Do seu aquário. Vamos lá. E aí, a gente vai entrar num tema, né, que é o que eu vim falar aqui hoje, basicamente, que é a ozonioterapia e o autismo, né? Como que o ozônio pode contribuir para as pessoas com autismo, né? Então, vou falar aqui rapidamente o que é o ozônio, né? O ozônio são 3 átomos de oxigênio, né, que compõem a molécula do ozônio, que é o O3, né? Então, ela é uma molécula 10 vezes mais solúvel em água do que o oxigênio, ela sanitiza o ambiente, ela tem uma ação, né, que mata vírus, fungos, bactérias, né? E o mais importante, ela é biocompatível, né? O nosso corpo produz ozônio também, ele utiliza o ozônio, né, para diversas funções no nosso corpo. Então, o nosso corpo reconhece, né, como uma coisa boa para o nosso corpo. É diferente, né? Então, assim, o nosso terreno, ele não vai interferir no terreno biológico, né? Ele, pelo contrário, ele vai deixar o terreno biológico mais limpo, mais saudável, né? E quais são os benefícios da ozonioterapia? Isso para todo mundo, né? Ele tem uma ação antioxidante, né? Ele, na verdade, ele é um superoxigênio, né? Ele entra no nosso organismo. Ele causa, na verdade, um estresse oxidativo, né, no nosso organismo, que faz a gente ter uma reação antioxidante, né? Então, ele vai levando esse superoxigênio para o nosso corpo todo, né? Sistemicamente, vai para o cérebro também, oxigena o cérebro, né? Então, ele contribui para diversas funções, né? Então, ele melhora a qualidade de vida como um todo. Por quê, gente? Porque ele ajuda na homeostase, que é no equilíbrio do aquário, né? Ele ajuda para que o nosso terreno biológico ele fique o mais equilibrado possível. Então, as nossas células vão funcionar melhor, né? Elas vão cumprir a função que elas são feitas, né, para executar, né? Ele é anti-inflamatório, né? Então, ele reduz a inflamação, ele contribui para a coagulação sanguínea, aumenta a resistência muscular, modula sistema imunológico, ativando as células imunocompetentes. Então, ele, assim, já é um grande benefício aí, né? Fortalecer esse sistema, esse organismo, né? O organismo, quanto mais equilibrado, quanto a pessoa está bem, né? Ela vai responder, inclusive, melhor nas terapias, né? Ela vai estar bem disposta, ela vai estar atenta, vai estar disponível, né? Então, o quanto que é importante a gente cuidar disso tudo, né? Melhora a circulação sanguínea, reduz pressão arterial, ele equilibra a pressão arterial, né? Daqui a pouco tu vai ver. Melhora a função cerebral, a neuroplasticidade. Então, como eu estava falando, assim, ele oxigena o cérebro, né? Então, ele pode ativar as áreas do cérebro, proporcionando a neuroplasticidade, para que aquela área aprenda a funcionar da forma adequada, né? Então, está facilitando os caminhos, né? Os caminhos neurais para que haja a neuroplasticidade. Melhora a qualidade de sono, gente. Sono, ele é essencial, né? É no sono que o nosso corpo se regenera, é no sono que a gente aprende,
né, que a aprendizagem ela é acomodada, né? Então, assim, a pessoa que não dorme bem, ela tem dificuldade, muitas vezes, no processamento cognitivo, na memória, na atenção, por privação de sono mesmo, né? Então, assim, o sono ele é essencial para nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. Então, e o ozônio contribui para isso também. Então, o ozônio tem uma alta eficácia germicida contra uma ampla gama de organismos patogênicos, inclusive fungos, vírus, bactérias, todos aí, assim, isso comprovado, né? E aí, eu vou entrar aí nas formas, né, de utilização do ozônio. Até recentemente, né, eu não tinha ouvido falar ainda, né, da possibilidade do ozônio terapêutico, né, que a Ozox, né, oferece para gente, né? O que a gente tinha de possibilidade era o ozônio medicinal, né? E o ozônio medicinal, ele é feito de uma forma diferente, tem um cilindro de oxigênio ali, o oxigênio medicinal, e ele transforma o oxigênio medicinal em ozônio, né? E ele é feito de forma sistêmica, né? Via retal, né? Insuflação retal, endovenosa, pode ser feito também via auricular, né? Que é uma via bem interessante para pegar essa parte superior, né? Os cérebros, os seios da face, né? Para ajudar em sinusite, otite, né? É bem interessante. E, e assim, você imagina há 15, 18 anos atrás, né? Não tinha muita informação, né, sobre ozônio. Hoje já tem, ainda tem pouca, né, informação. A gente está aqui para expandir isso, para levar mais, para que chegue a mais pessoas, né, essa informação. Mas há 18 anos atrás, a gente não tinha muita informação, né? E não tinha muitos profissionais que trabalhavam com ozônio, né? E as famílias de autismo, elas, assim, pelo menos assim, muitas, né, que eu convivo, né, há bastante tempo, elas são determinadas, né? Elas estão sempre buscando o melhor para os seus filhos, buscando possibilidade, né, de equilibrá-los, né? E a ozonioterapia é uma delas, e muitas famílias, como eu, né, há anos atrás, compraram equipamento, né, aprenderam a utilizar, né, a fazer o cálculo, né, de como usar, né. Aqui, ó, tem o protocolo Knockout, né, que é um ciclo de 4 sessões, né, 40 sessões que duravam, em média, 3 meses, né, fazendo o protocolo. Aí você precisava calcular peso, a idade, né, para ver a dosagem, como fazer. Então, assim, algumas mães ousadas, né, se aventuravam a fazer isso, ou encontravam na sua cidade um profissional que fizesse, né, o protocolo Knockout, e fizeram, né, esse tratamento, e muitas pessoas tiveram grandes benefícios, né, fazendo esse protocolo. E muitos até com remissão de caso, né? Porque se você for, por exemplo, um autismo que seja de base ambiental, você imagina, se você equilibra aquele aquário, essa pessoa, ela, ela evolui, né? Ela cresce, ela se expande. Então,
muitas vidas são transformadas, né, com o ozônio, né? Isso tem muitos relatos, muitas pessoas que fizeram ao longo desses anos aí esse protocolo, né? E já, né, e não é à toa que a ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, desenvolveu esse protocolo, esse estudo, né? Porque tem todo um estudo aí por trás, né, desse trabalho, né? Então, o que eu já tinha falado um pouquinho, eu, assim, falar um pouquinho da minha experiência, né, com o ozônio, com meu filho. Ele tem epilepsia de difícil controle e eu fui percebendo justamente isso, assim, que quanto mais equilibrado ele estava, menos crise convulsiva ele tinha, né? Então, é lógico que eu sempre cuidei da alimentação dele, cuidei da água que ele bebe, né? De tudo que pudesse favorecer ele a estar mais equilibrado, né? E a parte sensível dele era a parte respiratória, né? Os medicamentos, ele não pode viver sem medicamento, né? Para controle das crises, e, mas os medicamentos traziam um efeito colateral que gera muita secreção, né? Então, ele volta e meia tinha pneumonia, tinha que entrar no antibiótico, né? E, assim, quando eu comecei com o trabalho com ozônio, ele nunca mais precisou tomar antibiótico na vida, né? E aí, assim, é feito de uma forma assim, na hora que eu percebia que estava, né, ruim, eu entrava com a ozonoterapia para ajudá-lo a melhorar a parte respiratória e reequilibrava ele, e a gente seguia aí nos cuidados com ele, tá? Então, assim, só um relato aí pequeno do como que o ozônio contribuiu para o Vinícius, né? E aí, recentemente, esse ano, eu conheci o Ozoxar, né? Que veio facilitar, né? Veio democratizar o ozônio, veio trazer a possibilidade de chegar na casa de todo mundo, né? Ele é essa maletinha, né? Essa maletinha aqui, ó. É ruim que não consegui achar. Tá aqui. Pronto, achei. Ele produz o oxigênio de uma forma diferente, o ozônio de uma forma. Ana, teu microfone desativou aí, tá? Ana, teu microfone, coloca para liberar o teu microfone, por gentileza. Oi, desculpa. Aí, a gente ouviu até a hora que a gente ouviu até a hora que tu falou que ele produz o ozônio de forma diferente. Ele absorve, né, o oxigênio do ar, né? E não é o ozônio medicinal, não é o oxigênio medicinal que ele utiliza, né? Então, vamos lá, eu vou explicar depois melhor. Então, ele é um sanitizador de ambiente, né? Que ele pode atender aí uma área de até 120 metros cúbicos, né? 40 metros quadrados, dependendo do tempo que ele fica ligado, né? Então, ele tem 3 timers, né? Você pode ligar ele aqui, ó, 15, 30 ou 45 minutos, né? E ele faz
ele fica 45 minutos, aí ele desliga, fica 1 hora desligado, né, para refrescar, né, porque esquenta um pouquinho, então ele precisa refrescar, e depois de 1 hora ele religa. E ele faz esse ciclo 4 vezes automaticamente, depois ele desliga, né? Então você pode ligar e dormir e ficar com ele ligado durante a noite, né? Então, ele sanitiza o ambiente, que já é maravilhoso. Então, assim, o que que a gente já está fazendo? A gente está uma das questões, que são as questões ambientais, a gente já está cuidando, né? Eu, por exemplo, eu cuidava da água, da nutrição, do meu filho, cuidava, né, do sistema imunológico dele, com suplementação e tudo mais, mas o ar que ele respira é o ar que a gente vive, né? Na cidade que a gente vive. Então, isso, assim, a gente já está cuidando de uma das questões que eu não olhava. Quer dizer, por mais que a gente cuidasse, né? Limpasse o quarto dele, né? Arejasse, tivesse esse cuidado, né? A parte respiratória dele sempre foi comprometida. Mudava o tempo, mudava as questões ambientais, ele sentia, né? E aí, quando ele desregulava, vinham as crises convulsivas. Então, é, eu estou tendo a possibilidade agora de cuidar de uma variável que eu não cuidava, né? Que é o ar e o ambiente, né? Sanitizado, né? O ambiente que a gente vive, né? E esse aparelho ele tem um laudo de emissividade, né, que garante a quantidade de ozônio emitido, 0,6 ppm, é isso, Daniel? E, e que pode chegar até 0,8, que é o que é permitido, né, por lei, para a gente respirar, para a gente estar num ambiente que ozonizado, né? Existem outros equipamentos aí no mercado que fazem a sanitização com o ambiente, mas numa dosagem muito alta, que a gente não pode permanecer no ambiente, né? Então, a gente perde essa propriedade terapêutica, a oportunidade de estar num ambiente e estar respirando o ozônio e sendo beneficiado sistemicamente pelo ozônio no nosso corpo, né? Então, tem o laudo aí de emissividade que comprova que mantém, né, essa emissão, e tem o laudo de efetividade, né, que ele funciona, né, que ele sanitiza realmente o ambiente, né, com 15 minutos já sanitiza, com 30 minutos já mata até vírus de corona, né? Então, ele é um antibactericida, um antiviral, um antifúngico, que fungo é uma questão delicada no autismo. Muitas crianças têm síndrome fúngica, né? E é difícil de se tratar. Então, assim, cuidando do ambiente e usando o ozônio, né, como uma ferramenta integrativa complementar aí nesse trabalho, com certeza vai ajudar aí no equilíbrio, né, e no cuidado, né? E ainda por cima, para complementar os benefícios aí, né, a gente tem os óleos ozonizados, né? Os óleos ozonizados, que é um diferencial também, né? Aí estão falando que o quarto é um aquário também, o nosso ambiente, né? Externo, né? A gente cuidar do aquário de fora e do aquário interno e do aquário externo. É isso aí. Eu também nunca deixei de ter em casa um óleo ozonizado, né? O meu filho, ele tem uma dificuldade para andar, então ele se desequilibra, ele cai bastante, ele machuca, ele tropeça, rala o joelho, machuca o pé, vive
se machucando, assim, né? Então, assim, o óleo ozonizado, ele vinha sempre, né, ali como um cicatrizante, que ele é um excelente cicatrizante, né? Ele é utilizado aí para fechar até ferida de diabetes, né? Com grande eficiência, né? Aí estão falando do Regenera, que é impressionante para cicatrização, é isso, né? Realmente ele é impressionante para cicatrização. E o melhor dos óleos ozonizados da Ozox é que eles ainda vêm com algo a mais, ele vem com as sinergias dos óleos essenciais. Então, assim, eu estou apaixonada pelos óleos essenciais, pelos óleos ozonizados, né? Que vem com os óleos essenciais, né? Por exemplo, o spa rosto, ele vem com óleo essencial de patchouli, lavanda e semente de uva, né? Então, assim, eu uso muito no Vinícius, por quê? Porque ele tem tinha, né, muitas espinhas, né? A gente vive fazendo detox, né, para limpar esse terreno biológico dele, né, o aquário dele, para ajudar nele nesse processo de limpeza, né, e de autorregulação. E às vezes sai, né, pela pele, né? Então espinha, então ele vivia com marcas no rosto, né, por causa das espinhas e tudo mais. Gente, a pele do Vinícius está uma coisa assim excepcional, né? E ainda por cima tem um óleo de lavanda. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que está cuidando da pele, ele está ali recebendo também um óleo de lavanda, né, que é considerado aí o Rivotril da aromaterapia, né, que tranquiliza, ele traz calma. Então, eu também uso os óleos essenciais, né, eu sou fã dos óleos essenciais, né, e agora estou tendo a oportunidade aí de usar esse óleo ozonizado, né? Já com as sinergias, né? Tem vários tipos aí, o esporte, que é para dor, que auxilia na dor, tem o para unhas, pés e mãos, que é excelente antifúngico, né? Para tratar unha, mão e pé, maravilhoso. Então, fica a dica aí também, se vocês quiserem conhecer os óleos ozonizados, tá? E aí, o que me motivou a estar na família Ozox, né, nessa rede, a participar dessa rede, é, é a possibilidade de levar o ozônio para dentro da casa das pessoas, para as famílias poderem utilizar de uma forma fácil, prática, é só colocar na tomada, ligar, não tem que reabastecer de ozônio, de oxigênio medicinal, comprar sonda e tudo mais que precisava, né, para usar o ozônio medicinal, né? Ele é um processo não invasivo. Então, imagina, assim, crianças com autismo, às vezes a gente não, para pará-la, para poder fazer uma insuflação retal, é incômodo, né? É chatinho. A gente faz porque a gente sabe que é importante, né? Mas, assim, você ter a possibilidade de usar com autonomia, uso domiciliar, não invasivo, ele ao mesmo tempo sanitiza o ambiente, você faz isso em uso contínuo, né? Então, ele é terapêutico, ele trata, assim, a parte respiratória do meu filho está, assim, como nunca esteve, sequinho, ele tinha sempre uma tosse úmida, né? Agora está tudo sequinho, né? Preventivo, porque eu não preciso mais esperar ficar ruim para poder fazer alguma coisa, né? De uma tecnologia nacional, então, assim, você tem assistência vitalícia, né? Se der algum problema, você tem como acessar, você tem como mandar para arrumar, né? Tem um suporte, um apoio, tem uma rede de apoio da família Ozox que é maravilhosa, né? Assim, é impressionante a dedicação das pessoas, né? Do Daniel, assim, eu vejo aí, opa, o que aconteceu aqui?
Gente, vamos voltar aqui. Gente, não sei o que aconteceu aqui. Coloquei Sumiu. o Vinícius para eles conhecerem ele. Ah, foi você que colocou? Ai, que nervoso. Achei que meu celular tinha saído aqui. Não, tá aí, ó. Tá aí o Vinícius. Ah, esse é o Vinícius, gente. Meu gato, meu gatão, né? 22 anos, né? Já tá um homem. Então, assim, uma estrada, né? Um caminho percorrido, né? E que bom ter a oportunidade aí de compartilhar essa jornada com vocês, tá? Eu não sei, agora já sumiu aqui a minha apresentação também, Daniel, não sei mais onde eu Tá, estou, não sei se já está na hora de falar dos tá. depoimentos, acho que já estava Isso, acabando. isso. Eu só coloquei Se ali. quiserem fazer pergunta também, se eu puder aí Eu acho que contribuir. houveram algumas perguntas aqui, tá? A Marli perguntou para ti aqui, o seu filho continua tomando medicamento depois da utilização do ozônio? Sim, meu filho, ele tem, como eu falei, assim, o quadro dele é de epilepsia de difícil controle. Meu filho tinha uma infinidade de crises convulsivas, né, por dia, né? Já chegou a ficar internado por conta disso, meses, assim, na UTI por conta de não conseguir controlar. Foi uma jornada aí até conseguir chegar nos medicamentos que equilibrasse ele, né? E mesmo com os medicamentos que ele tem, quando ele se desequilibra, porque o cérebro dele é como se ele fosse um cérebro desencapado, né? Os neurônios, a baía de mielina dele não funciona, assim, ele não tem, né? Tem os buracos, então, assim, escapa, né? Então, a informação que era para passar direitinho, ela não passa, ela escapa, e aí, quando escapa, tem as crises convulsivas, né? E ele ainda tem, mas, assim, numa quantidade muito menor, e, assim, passa dias sem ter, e ele tá andando melhor. A cuidadora dele, assim, de fevereiro para cá que eu comecei a usar o Ozox, né? A cuidadora dele falou assim, Ana Paula, o Vinícius agora está dando trabalho, porque ele quer subir escada, ele quer descer escada, ele não para, ele está super ativo, ele passava muito tempo dormindo, hoje ele não passa. Então, assim, é visível a mudança do Vinícius em pouco tempo do uso do ozônio de forma contínua, tá? E eu tenho esperança de que muita coisa boa ainda vem por aí, né? Que ele ainda vai evoluir bastante, né? Isso. Ana, a Márcia perguntou aqui, ó, existe data limite para o início de utilização do ozônio ou também para diferentes graus do espectro? Vou fazer 13 anos e não sei, e sei o que você, mãe, passa. Conheço ainda mais. Pelo que eu entendi, ela quer saber se tem idade para começar a usar o ozônio, é isso? Se for isso, Márcia... Não, o O ozônio Ozox dá Ozox, né? O ozônio dá o ozônio Ozox. da Ozox pode usar, bebê de 0 a 100 anos, né? Desde ontem. Desde Desde ontem. ontem para ontem, né? Começar a É, usar. É só tá. benefício, né? A Érica tem uma pergunta. Pode liberar o microfone, Érica, por gentileza. Bom dia e bem-vinda para qualquer grau do Ai, aspecto do ok. Bom dia. Obrigada aí pela contribuição, né, por essa apresentação para a gente. Está me ouvindo, né? Sim, Tô. estamos ouvindo. Então, é uma pergunta chata, né? Que eu sei que ela já é chata, mas ela é recorrente e é um dos maiores tropeços nosso aqui, principalmente as pessoas com autismo, né? Eu frequento alguns lugares, tem pessoas, mas são muito cuidadosas com os filhos, né? Então, extremamente cuidadosas, então tem essa preocupação a gente esbarra no empecilho, não tem comprovação científica, né? Como que você enfrenta isso, que eu queria saber, né? Que acho que você também passa por isso, né? Sim, e assim, é baseado em evidência. Contra as evidências a gente não tem como questionar. Assim, os benefícios são visíveis, são claros, isso não tem como questionar,
E a questão do estudo científico já tem, sim, muito estudo, principalmente assim, na área do autismo, né, dos benefícios, tem pesquisa, a BOS está aí trabalhando em cima disso, né, a questão dos estudos com relação... Existe todo um interesse que isso não seja divulgado, que isso não seja falado, que isso não seja trabalhado, mas tanto é reconhecido, né, a ozonioterapia, que já em 2018 já entrou no SUS, né, você já pode fazer ozonioterapia como complementar, né, nas práticas integrativas complementares pelo SUS. Então, assim, tem estudo, né? E com relação ao ozônio terapêutico, a gente está caminhando aí, né, Daniel? Médicos chegando, olhando para isso, querendo fazer pesquisa, né, atualizar os dados aí, e sim, a gente vai olhar para isso, né, fazer pesquisa e chegar lá. Tem uma coisa que eu gosto de falar quando a pessoa fala para mim, não tem pesquisa. E aí, se eu falo para ela assim, ó, se eu te apresentar uma pesquisa, tu acredita? Não é o fato de tu não conhecer uma pesquisa, não quer dizer que não tenha. Existem muitas pesquisas no Brasil, muitas pesquisas de fora do Brasil, estudem como foi implementado o projeto da ozonioterapia no Senado. Ficaram desde 2008 tentando colocar a ozonioterapia. Tem muito estudo internacional que é validado pela OMS por tudo. Então, assim, gente, não tem comprovação científica. Peraí. Tem muita comprovação científica, é a pessoa que não conhece. A gente, como representante da Ozox agora, nós temos acesso a muitos estudos. Pede nos grupos, ele tem muita comprovação. Às vezes a pessoa não tem, aí tu pergunta, quando a pessoa, mas não tem comprovação científica. Peraí, se eu te mandar uma comprovação científica da eficácia do ozônio, tu acredita? Aí a responsabilidade fica toda para ela. Às vezes a pessoa ouviu alguém, eu ouvi falar que não tem comprovação. Existe muita comprovação. Site da BOS, na Sobom tem muita comprovação no Google. No Google tem muita coisa ali. A gente nos grupos tem muita comprovação, então a gente não vai atrás, não tem. Tem sim, tá? Para tudo, para praticamente tudo a gente tem ali, tá? Agora, Ana, eu vou liberar o espaço. Eu tenho 3 depoimentos, tá? Que são de pessoas que estão usando o ozônio dentro de casa e vão participar. Deixa eu ver quem está aqui primeiro. Para quem está chegando agora, ela falou ali do filho dela e tudo mais, mas agora são usuários do Ozox, tá? Pessoas que usam o Ozox aqui. Deixa eu ver quem é aqui, ó. A Cláudia. Cláudia, eu vou chamar a Cláudia ou Sidney e depois eu vou chamar o Downey. Então, Cláudia, se tu puder liberar o teu microfone, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Desativou. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. A Cláudia, ela é a mãe do João Pedro, de 3 anos, né, Cláudia? Isso? Correto? 3 anos. E a Cláudia tem eu já conheço o depoimento dela, mas eu vou deixar que ela fale. Cláudia, sinta-se à vontade, tu está em casa aí, e passa a tua mensagem. Fala para nós, principalmente, a diferença que tu sentiu de como era antes e como foi o que tu sentiu depois do uso do gerador de forma contínua dentro da tua casa aí, Cláudia, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estar na live, né, com todos vocês, né, passar um pouquinho do que aconteceu na minha casa. Eu gosto muito de falar o que acontece comigo, né? A doutora Ana estava falando do filho dela e eu comecei na busca de conseguir algo melhor para minha casa por causa da minha filha. Começou na minha filha, que a minha filha tinha epilepsia, tinha várias convulsões e tomava remédio muito tarja preta, isso me incomodava muito. Parou aí? Tá todo mundo ouvindo? E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar muito. Então, eu comecei a fazer de tudo para melhorar e buscar. E um dos benefícios que eu vi que ia fazer bem para a Kiara, no caso, quando ela tinha epilepsia, era o uso do ozônio. Porém, eu não tinha condições de fazer a aplicação do ozônio. Mas eu não desisti. Fiz tudo o que eu vi que fazia bem, mesmo eu mesmo, Cláudio, estudando, eu mesmo, Cláudio, indo atrás, porque... Igual a gente fala, a gente vai atrás do médico, o médico está aí, a gente realmente temos que ir, só que eles te dão um remédio e você tem que se virar nesse remédio,
causa boa por uma coisa e pior em outra. E eu ficava muito triste por conta disso tudo. Minha filha com epilepsia, meu filho tinha acabado de nascer o João Pedro. Então era muita coisa na minha cabeça, mas eu não parei de estudar. E aí mudei a alimentação, dei uma água boa, comecei a nutrir células e foi tudo melhorando. Só que a minha tristeza era que eu não conseguia fazer o tratamento com ozônio, porque era muito caro. Não tinha condições de nascer e hoje em dia, para me fazer aquele de aplicação, ainda não tem. E foi quando, no final do ano passado, eu falei com a Marli e procurei a Marli falar com ela, ela foi e me apresentou o ozônio. E assim, é algo muito maravilhoso para a minha vida no todo. Não ajudou somente o Pedro, mas ajudou minha casa toda. E o que aconteceu? Eu tento não me emocionar, porque assim, eu fico muito emocionada de contar algo bom, ainda mais falando de João Pedro. A gente sabe que pessoas que têm criança com autismo, muitas vezes a maioria não entende, familiares não entendem, te julgam. Médico, pediatra, eu falo porque aconteceu comigo. Eu sou da cidade de São José dos Campos. Eu procurei médico para falar do meu filho, do João Pedro. Falei, meu filho surta de noite, de madrugada. Eu não tenho foto para mostrar porque eu não tirei, mas ele machucava a boca de bater, de ficar se batendo. E tem vários tipos de autismo. O meu filho, você olha para ele, assim, ele normal. A gente sabe que tem alguns que têm algumas sequelas. A fala atrasada, criança que atrasa mais para falar, para andar. O Pedro não é o caso do Pedro. O Pedro, você olha, assim, fisicamente você vai falar que ele não tem nada. Só que, assim, tem grau de autismo ali. E eu procurava pediatras, os pediatras falavam assim para mim, você não está sabendo lidar com a personalidade do teu filho. E uma mãe, quando ela tem um olhar diferenciado para o filho, como eu já estudava por conta da Kiara, da epilepsia da Kiara, dos remédios fortes da Kiara, eu comecei a estudar muito. E aí eu comecei a ver características de autismo no Pedro. E o médico olhando assim, visualmente, ele vai falar que não tem nada. Mas eu sabia por causa das características. E aí, o ano passado, chegou o aparelho em casa, no final de novembro. E eu lembro que o Pedro já não estava indo para a escola mais. Tinha acabado de sair a escola dele. E ele, geralmente, quando muda o ritual, geralmente o autismo, pelo menos o meu filho, tem rituais. Faz as coisas todos os dias, do mesmo jeito. Quando muda alguma coisa, o Pedro, ele surta. Surta como? Ele fica impaciente, ele fica nervoso, ele fica mais agressivo, ele fica muito bravo. E isso me causava uma angústia muito grande. Eu falei, poxa, eu já estou fazendo tudo que cabe fazer. Eu dou uma água boa para ele, eu nutro a célula dele com suplemento alimentar. Teve melhora? Teve. Eu continuo, porque uma coisa ajuda a outra. Só que a parte de surtar, ele continuava quando mudava a rotina. E quando chegou o aparelho, ele teve uma crise muito forte, no qual ele coçou muito o pescoço. E o pescoço dele ficou na carne viva. E eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, durante o dia eu consigo segurar o meu filho para ele não ter crise, para ele não se mutilar. E durante a noite eu não conseguia, porque eu não via, né? Uma hora você acaba dormindo. E ele machucou o pescoço dele. Isso me causou uma grande angústia, porque eu falei, nossa, nesse estado. E eu não estava com remédio de tarja preta para ele ainda. Quando eu voltei no psiquiatra, porque eu passo ele no psiquiatra, o psiquiatra falou assim para mim, você vai começar com o remédio Risperidon. E eu fiquei quieta, eu fiquei quieta e fiquei triste, porque eu falei, Senhor, eu já dei remédio tarja preta para minha filha. E a minha filha, na época, ela ficava babando sem andar, travava ela muito, e eu não queria entrar com o Pedro com remédio tarja preta, porque eu sei as consequências que acontecem com o tempo. E graças a Deus foi bem quando eu conheci o ozônio. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou tentar com o ozônio. E o ozônio chegou em casa e eu coloquei o ozônio próximo ao pescoço dele, eu vi que melhorou muito rápido. A cicatrização foi muito rápida. E desde então, ele dormindo com ozônio, ele não tá tendo mais crise de nervoso, igual assim, meu marido viaja. Toda vez que meu marido sai para viajar, ele fica muito nervoso, ele fica muito impaciente, e ele não tá tendo crise nenhuma. Então, assim, e tá dormindo bem, meus filhos estão dormindo bem. Então, assim, pro Pedro, pra Kiara, gente, foi uma coisa, assim, maravilhosa, uma coisa, assim, que eu sonhava, e eu não tinha condições financeiras, e hoje eu falo, qualquer um pode ter, porque dá para parcelar, e é algo que você não vai ficar pagando, é algo que você tem na tua casa, e vai auxiliar num todo,
E para o Pedro, a primeira vez, o Pedro está com 4 anos, a primeira vez que ele não tem crise mais. Meu marido foi viajar, minha sogra foi embora de casa, ele não tem crise. E isso, para mim, é maravilhoso, porque ele dorme bem, eu durmo bem, eu tenho qualidade de vida melhor com os meus filhos. Então, para o autismo, eu olhando assim para o autismo, as melhoras que eu tive é surreal mesmo. E eu tenho esse propósito dentro do meu coração, tudo que me fez bem, tudo que eu sofri, tanto com a Kiara, com a epilepsia, o Pedro com o autismo, eu quero falar para todo mundo. Igual a doutora Ana falou assim, aí sobre os pilares, né, da gente cuidar dos nossos filhos. E assim, a gente temos que falar, porque muita gente não conhece. E se me ajudou, por que não ajudar o próximo? E às vezes você fala, a pessoa olha para mim e fala, você tá falando alguma coisa? Tipo assim, você é diarista, que faz diarista, você sabe alguma coisa? Mas a mãe, quando ela procura saber, ela consegue ser melhor até mesmo. Desculpa pelos médicos, né? Os médicos são bons, mas até melhor do que os médicos. Ela sabe o diagnóstico melhor do que os médicos, ela sabe do que os filhos dela precisa melhor do que os médicos. Se a gente pode nutrir nossos filhos de uma maneira que não agride ele de outra forma, por que não fazer? Por que não ir atrás? Né? E é isso. Eu vou parar aqui por aqui, gente, que se eu for me falar tudo, eu vou ficar aqui um tempão. Eu sei que tem mais gente na live, mas assim, é o que eu falo. A gente temos que lutar pelos nossos e ajudar o próximo que não sabe, levar ao conhecer. Eu não poderia chegar falando do ozônio, uma coisa que eu não fazia, mas eu sabia que também era muito bom. E agora a gente tem o nosso aparelho ozônio, que é um sanitizador de ambiente, porém, ele ajuda muito, mas muito em um todo, tá? E eu agradeço aí a doutora Ana, agradeço todos aí, obrigado, Daniel, e todos que estão aí na live. E, gente, é maravilha. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, porque Deus, a gente pede para Deus algo e o Senhor vai abrindo portas de uma maneira surreal. A cura vem de Deus, tudo vem do Senhor, mas o Senhor dá inteligência para o homem para a gente usar, para a gente fazer a nossa parte, né? Se é a nossa parte, a gente temos que fazer a diferença nessa terra. E eu só tenho a agradecer ao Senhor e muito obrigado por todos, tá bom? É isso. Cláudia, muito obrigado pelo teu depoimento. O teu depoimento ele é importantíssimo para que outras pessoas vejam o que acontece realmente usando, né? E só gratidão aí por tu estar disponível para a gente aí, tá? Rodrigão, comanda aí para nós, por favor. Aí, beleza, tá. Vamos embora. Agora eu vou chamar o vô do Lorenzo, se ele estiver por aí. O vô do Lorenzo. Tá por aí, vovô do Lorenzo? Sidney. Se ele não estiver aqui, eu vou chamar o vô do João Gabriel. Cadê meus diamantes, cara? Abre o microfone. Acho que não tá na live, Daniel. Não tá? Sidney, não. Aqui, então vai ser o vô do João Gabriel. Tá aí. João do João Gabriel. Daunei Dias. Bom dia, Daunei. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Estou ouvindo. Perfeito. Fique à vontade aí, Daunei. Daunei é morador de Novo Hamburgo. Daunei está usando, acho que são 6 meses já, né, Daunei? Eu estou usando desde que esteve comigo aqui, desde setembro do ano passado, se não me engano. Eu acho que é isso, agosto, setembro. E eu acho que o João está usando, acho que um mês depois, né, que ele começou a usar, né? Na minha casa. Daí, com o tempo, eu tenho... Pode seguir, tá, Daunei? Pode seguir, tá? Tá. Desculpa, Daniel. É que daí o que ocorre? Eu tenho meu netinho, João Gabriel. Hoje ele está com 2 anos e 7 meses. E o João Gabriel, logo de início, assim, a gente começou a achar que ele tinha alguma coisa diferente. Eu não sei, a expressão que eu uso é essa, alguma coisa diferente, né? Porque até a gente saber exatamente, a gente conhece, tem filhos dos meus vizinhos aqui que têm autismo,
já maiorzinhos e tal. Então, mas aí quando meu netinho nasceu, não sei, eu achei alguma coisa diferente. E com o tempo foi aparecendo os traços, né, como a gente diz, né? E confesso a vocês que eu não conheço muito sobre a questão do autismo, mas eu percebi que meu neto, sim, tem traços de autismo, né? E só que o que que ocorre? São várias questões na saúde dele. E eu escutei a Ana falando ali a questão respiratória, né? O meu neto, ele vivia internado, saturação baixíssima, bronquiolite, o sistema imunológico muito fraco, muito frágil. Aí pegou outra bactéria na creche, aqui no sul falam pé, mão, boca, nunca tinha ouvido falar nisso. E então, assim, aquilo foi deixando a gente angustiado, né? A questão de internação é muito desgastante e outras questões de saúde que ele tem também, essas questões de ter crises. Eu estava assistindo a live e vendo as questões de eles se mutilarem. Assim. No caso do meu netinho, ele tinha o hábito de ficar se batendo a cabeça, enfim. E o que me levou a levar o Ozox para ele, né, era a questão da saturação baixíssima, que ele vivia internado por causa disso, sistema respiratório. Aí respiridona, aquela medicação forte, aquelas coisas lá toda, é bem difícil. E daí eu levei para minha filha um aparelho da Ozox, né, é igual que a gente tinha aqui em casa, que temos aqui em casa, e E eu falei para a filha, desculpa, tá, pessoal, que a partir daquele dia que aquele aparelho estava sendo colocado na casa dela, lá com o João Gabriel, as internações não iriam mais ocorrer. Nunca mais ele iria se internar por questões de respiratórias, né? E realmente aconteceu isso. Ele nunca mais internou. Nunca mais. Internou por questão de respiratório. Eu acompanho, às vezes, ela no médico. O pneumologista, na última consulta que eu tive agora, ele está usando, eu coloquei esse aparelho lá, se não me engano, novembro ou dezembro, não sei, o Daniel pode talvez me ajudar nisso, mas eu não lembro, novembro, dezembro, e até hoje ele nunca mais internou. E eu acompanho ele nas consultas, o médico, o pneumologista diz, olha, está 100% limpo os pulmões dele, parabéns mãe e tal. Aí a minha filha tinha levado uma foto do aparelho, né? Porque eu disse para ela, comente com ele, né? Porque quando entra na consulta nem sempre eu posso estar junto, né? E ela mostrou o que estava sendo usado, né? Falou que era o pai que tinha levado o aparelho. E o médico disse, olha, continua usando, tá maravilhoso, excelente. E essa questão aí está resolvido. Daí tem as questões, outras questões em função do autismo dele, né? Que são essas questões aí da medicação fortíssima que ele toma, mas essa questão dele ficar se batendo, se mutilando também parou. A minha filha disse que ele não tem mais feito isso. Do autismo, assim, o que mais está incomodando é a questão dos desmaios, assim, tipo, é uns desmaios que ele tem, eu não sei explicar direito. Mas isso está sendo investigado. Ele está sendo atendido no Hospital Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, uma equipe sensacional, acompanhamento amplo, investigação incrível, acompanhamento com fonoaudiólogo, acompanhamento com nutricionista, porque a alimentação é diferenciada. Então, assim, eu vi ali outras pessoas, a Ana falando, a outra eu já chamo de colega, né, aqui do nosso grupo, né, da família. E realmente, eu tô vendo que o João Gabriel evoluiu e muito, né? E
Como eu falei, respiratório, graças a Deus, não se fala mais. Internação, também não. Então, ele está fazendo agora acompanhamento nas questões do autismo, né? Ver o que ainda pode ser feito. Eles estão investigando essa questão dos desmaios que ele tem, né? Que é alguma coisa que eles acharam lá no cérebro. Eu também não sei falar muito direito sobre isso. Mas, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que o equipamento, o ozônio, né? Eu tinha visto um depoimento, logo que eu entrei no grupo com o Daniel, de alguém, uma médica, não sei, não lembro agora de onde, foi feito um vídeo, está na internet, se não me engano, que ela não aceitou, né? Que o filho dela não aceitou o diagnóstico, e ela lutou, e o filho dela tira notas excepcionais, fala normal, é uma pessoa totalmente normal. Não tem. Acho que alguém lembra desse vídeo aí. E eu mandei isso para minha filha, mandei para o meu genro, mandei lá para a mãe dela, né? Também tentar pesquisar sobre o ozônio, mas isso foi logo no início. Daí, então, assim, o que eu posso falar hoje é que realmente esse nosso aparelho é sensacional. E a gente tem visto aí, desde que eu comecei a trabalhar na família Ozox, como o pai Daniel aí, né? É estranho chamar ele de pai Daniel, porque eu conheci esse guri aí com 3 anos de idade. E é isso. Espero ter contribuído aí, pessoal. Darley, muito obrigado aí. Eu acompanho de perto aí a história do João. Aí, a gente vai sempre conversando, né? E para a gente eu fico muito feliz em ter lembrado de ti pelo acaso também, né, Darley? E aí a gente já conseguiu ajudar várias pessoas da tua família, o João, tu, né, a Márcia e tudo mais. Então, é muito bom ver o resultado, assim, 6 meses depois, a evolução que teve. E o que é poderoso no nosso negócio, o nosso aparelho, né? Então, Eu costumo show de dizer, bola, né? show de Aqui na bola. Terra, os Ox are. Lá em cima é Deus. É isso aí. É isso aí. Abraço a O todos. Sidney, Bom dia. ele tá num compromisso, ele não vai conseguir dar o depoimento. Eu não sei se tem mais alguém que tenha o caso específico de autismo na Daniel, bom família. dia. Ok. Bom dia, É, Cláudio. eu só queria saber uma coisinha aí do Downey, porque eu tô acompanhando uma mulher aqui, eu tô querendo colocar os óculos na casa dela, que ela tem uma criança desse porte. Eu queria saber com quantos dias que eles já começaram a ver o resultado na criança com o aparelho. Deixa eu tirar o som, botar o som do meu microfone aqui. Na verdade, como eu falei, desde que eu larguei o aparelho na casa da minha filha, eu falei para eles que isso realmente ia acontecer. Eles não iriam mais ter esse problema de internação. E não dá para dizer que foi 1 dia, 2 dias, 3 dias. Imediatamente, desde o dia que eu coloquei lá para eles, expliquei como usar o aparelho, direcionar mais para o quarto dele, para ele ter o maior benefício. Então, assim, a resposta foi imediata. Imediato. Até hoje, graças a Deus, não precisou mais nada disso. Certo? Valeu. Gente, se alguém que está aqui agora, a gente está em mais de 100 pessoas na live aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Ana, ou se tiver algum depoimento aí, a gente tem mais um tempinho, que era o tempo que o Sidney não conseguiu entrar aqui. Pode fazer, tá? Daldei, muito obrigado. Cláudia, muito obrigado, viu, pelos depoimentos. Esse depoimento da Cláudia, já tem gravado, se alguém quiser, a gente pode mandar. Eu vi que tem uma pergunta aqui, que a pessoa falou que não conhece ainda o Ozox, né? Pergunta para a pessoa que te convidou. A pessoa que te convidou para estar aqui, ela vai estar preparada para te explicar tudo certinho, como que funciona e vai te apresentar a melhor proposta aí para tu ter o gerador, tá? Ana, se tu quiser encerrar aí, eu já te agradeço. Acho que nada melhor do que neste dia, né? Especial a gente tocar esse assunto, é um assunto que realmente eu não tinha noção de 2 milhões de pessoas no Brasil, né? Tem essa situação em casa.
É muita gente, né? Muita gente. Então, isso, a gente precisa levar essa mensagem, a gente precisa melhorar os dias dessas pessoas. Ninguém vai prometer cura, ninguém vai prometer nada aqui, né? De nada. A gente simplesmente tem a proposta de levar dias melhores para a família que vive junto, isso, né? E para a pessoa que porta a doença, né? Então, Ana, muito obrigado. Gratidão total aí a tua disponibilidade, a tua ideia, foi maravilhosa, acredito que todo mundo gostou, tá? E só gratidão. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar falando, de estar levando o ozônio para mais e mais pessoas. As pessoas estão perguntando aí se vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar, é só entrar em contato com a gente compartilha, para que cheguem mais e mais pessoas, né, para que conheçam, né, que escutem falar, pelo menos, né, que tem gente que nem nunca ouviu falar de ozônio, né, Daniel? Você fala que quando você entrou na Ozox, você nunca tinha ouvido falar, a não ser a camada de ozônio, né? É isso aí. E que a gente, e sim, o ozônio é vida, né? Viva melhor, viva Ozox. É isso aí. Viva Gratidão melhor. por Viva os mais de 100 Viva pessoas melhor, aí. viva os Ox. Gente, Viva bom melhor, dia. viva os Ox. Valeu, tchau, tchau, gente. Beijo. Parabéns. Até a Valeu. próxima. Beijo, obrigado.